Aliás, página 65. 65 não. A última atividade que eu passei foi da 60 e da 61. Certo? A última atividade que eu passei foi 60 e 61. Lá no Classroom, a última atividade foi a 60 e a 61. A gente falou da 65, mas eu não pus lá. Certo? Alguém fez a 60, a 65? A 60 e 61? Hum. Eu fiz. 60 e 61. A 65 também? Professor, Oi, minha querida. professor, eu fiz, 65 professor. não. Aliás, acho que a gente tinha respondido não, lido esse texto na aula. Isso, a gente falou da 65 na aula, eu só não pus no A Classroom, gente só então... não respondeu, mas a gente leu o texto. Certo, então a gente vai corrigir, né? Eu já corrigi a 61, né? Só voltar ela aqui. A página 61 foi corrigida, agora a gente vai retomar a página 65, né? A gente estava falando sobre o bullying, sobre... nesse artigo de opinião aqui, está falando sobre bullying, né? O artigo de opinião, como eu havia falado para vocês, obviamente, o nome do gênero de estudo é um artigo, né? É um texto que traz a opinião de alguém, né? Obviamente, a opinião de quem o escreveu, certo? Orgulho da sala, né? A opinião de quem escreveu. Nesse caso aqui, o artigo é tratando sobre bullying, vai, obviamente, trazer as impressões da pessoa que escreveu sobre esse tema, né? Tema necessário de discutir e chato quando acontece com a gente, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma... Se eu não me engano, vocês leram, né? A leitura foi bem compartilhada na aula passada, mas a gente vai... Eu vou reler e sai um pouquinho mais rápido, certo? A violência na escola, tanto física quanto psicológica, está aumentando consideravelmente e ganhando destaque na mídia. Ganhando destaque na mídia. É considerado bullying chutar, zoar, bater, ameaçar e várias outras maneiras de humilhação, né? O bullying tem características bem peculiares, né? Que a humilhação, né? O público, né? A intimidação e uma das principais é a concordância. Que concordância, professor? É que o agressor, ele meio que faz com que você concorde que ele é superior, né? E que você não pode se defender, certo? O bullying tem alguns tipos. Tem sim alguns tipos, como por exemplo, cyberbullying, né? É um tipo diferente de bullying que necessita de um combate também diferente, certo? Continuando. Essa situação é muito preocupante para toda a sociedade. O que fazer? O bullying é tão antigo quanto a existência da escola, né? Aquela zoação chata da escola, sempre teve. É tão antigo quanto a existência da escola. Infelizmente, acontece em todo mundo. A situação é preocupante. Muitos alunos sofrem violência por serem diferentes, mas é claro que o problema não está nas pessoas que sofrem o bullying, né? E sim nos que se sentem superiores, poderosos. Parte dos alunos que sofreram bullying é praticante do bullying, né? Então, você sofreu tanto bullying que você passou a praticar também. Muitos sofrem calados e se tornam adultos agressivos. Aquela velha história, violência gera violência. Outros, além de não procurar ajuda, acabam se isolando tanto e se sentindo tão humilhados que chegam a cometer suicídio. Baixa autoestima, medo e angústia, diminuição do rendimento escolar, aumento do pedido de dinheiro aos pais, porque a pessoa às vezes está sendo extorquida, né? Extorquida pelo agressor a dar dinheiro para ele,
não querer ir à escola, entre inúmeras outras consequências. Eu sofro baixa autoestima, mas não tão grave assim. A dica também é essa, não guardar nada ruim, né? Eu estava falando são consequências do bullying e podem refletir em toda a sociedade. Esses agressores possuem grandes chances de se tornarem adultos revoltosos, criminosos e até mesmo criarem uma gangue perigosa. É preciso que as famílias, que familiares, aliás, e professores estejam atentos aos sintomas, pois, geralmente, as vítimas não procuram ajuda. Não adianta mudar de escola, pois o problema acontece em todo mundo. Após notar esse comportamento anormal, é preciso procurar a ajuda de um psicólogo. Seria importante também que todos os professores tivessem um conhecimento, né, uma capacitação que fosse capaz de analisar a mudança de comportamento dos alunos, para que não resolvam um problema tarde demais. Primeira questão, né? Para quem fez, claro. De acordo com o texto, o que é bullying? Já que Yasmin fez, né? O que é que você pôs na primeira questão, Yasmin? Pode falar também, Guilherme. Professor, de acordo com o texto assim, né, que eu entendi, o autor está dizendo que o bullying é tipo uma agressão que é cometida em todas as escolas. Só que não é aquela agressão, digamos que física. Também é, só que é mais psicológica, é uma agressão mais psicológica, assim, de acordo com o texto. Isso, exatamente isso, né? É, por exemplo, aquela humilhação de chamar a pessoa de coisa chata, né? Por exemplo, chamar a pessoa de gordo, ou então de magricelo. Rapaz, isso é uma coisa que em termos mais miúdos, vamos dizer assim, enche o saco, né? Todo dia a pessoa fazer isso é mal demais, né? Não tem quem suporte. Isso é só um exemplo, né? O bullying, né, de acordo com o texto, é todo tipo de violência física e psicológica, né, que leva à humilhação de quem é agredido, tá? Todo tipo Posso falar, de... minha professora? Pode sim, claro. Chutar, zoar, bater, ameaçar e várias outras maneiras de humilhação. Isso, exatamente. Muito bem. Né? Lembrando que o texto fala uma coisa que é importantíssima, que essas coisas que o agressor usa para diminuir, né, esses aspectos e tudo mais, às vezes até o fato de você usar óculos ou coisa assim, isso não é problema seu, tá certo? O problema não está em você e nunca vai estar em você. O problema está na pessoa que se acha superior. Por que é que esse indivíduo se acha superior? O que é que ele tem de mais que você não tem, né? Ele tem muita ignorância, isso sim. Conforme o texto, o que leva alguém a cometer bullying, né? Conforme o texto. Guilherme? É, quem já sofreu bullying realmente também é um dos principais fatores, né? De que o agredido ser diferente, né? Também, né? Um que leva alguém a cometer bullying também é isso que eu falei. É a pessoa ser diferente. Por exemplo, a pessoa usar óculos, né? A pessoa, por exemplo, não gostar de futebol. A pessoa ser um homem e não gostar de futebol. Tá? Tudo bem. Qual o problema, né? É obrigatório todo homem gostar de futebol? Não. Eu posso muito bem não gostar. Pronto. Ou então, a mulher não gostar do carnaval. Ok, sem problema. Mas não. Em alguns locais, ela é tida como estranha, né, esquisita. E a pessoa fica sendo zoada por causa disso. Não é nada legal, né? Principalmente onde essas culturas, né, onde você, por exemplo, não gosta de algo que é dominante ali. Por exemplo, cearense não gostar de forró, até certo ponto, algumas pessoas já acham esquisitos, né? Hoje nem tanto, mas uns tempos atrás as pessoas achavam, né? Coisa que não tem nada a ver. Além de ter prejuízo para o agredido, levando a cometer suicídio, o que o bullying pode trazer para a nossa sociedade?
Guilherme, Yasmin, Carolina. Cadê a Carolina? Ela não se pronunciou ainda. Não ouvi sua voz. Tá aqui? Cadê Carolina, pessoal? Aqui deu uma chuva que atrapalhou a internet. Deu uma quedinha aqui também. Bom, vamos lá. Respondendo aqui essa questão para a gente deixar nossa aula focada. Vamos lá. Segundo, além de trazer prejuízo para o agredido, levando até a cometer suicídio, o que o bullying pode trazer para a nossa sociedade? Além de suicídio, alguns dos agredidos, né, viram agressores, viram adultos agressivos, podem vir a cometer crimes, podem vir a entrar numa gangue, né? Isso pode acontecer. Até mesmo motivados pela vingança, né? Aquele rapaz me agrediu quando eu era mais novo, vou fazer uma gangue e vou pegar ele. Era mais adequado tratar disso quando a pessoa era jovem, né? Levava para um psicólogo ou coisa assim, do que esperar que ela fique com a consciência formada. Consciência formada de uma maneira negativa. Né? Vocês puseram o nome, né, pessoal? Todo mundo já pôs o nome? Segundo o texto, o bullying não traz consequências só para o agredido, mas também para os agressores. Assim, o que pode acontecer com estes? Né? O que é que pode acontecer com os agressores? Pode falar, Isabela. Podem se tornar adultos revoltados, criminosos e até mesmo criarem uma gangue perigosa. Isso, exatamente. Isso mesmo. Mais alguém? Não? Então, vamos lá. Quinta questão? Isso. O que a escola pode fazer, de acordo com o artigo, para combater o bullying? Posso falar? Pode sim. De acordo com o texto, a escola podia, digamos assim, ficar atenta aos sintomas, tipo, se aquela pessoa era muito feliz e agora está mais para baixo, assim, se isolando mais, começar aí conversando com essa pessoa, perguntando o que está acontecendo, por que que está mais triste, assim, essas coisas. Isso, estar atento aos sintomas, exatamente, Isabela. E principalmente, por exemplo, como pessoal, que eu vou prestar atenção numa coisa que eu não faço a menor ideia do que é? Né? Como é que eu vou prestar atenção na mudança de comportamento da pessoa se eu não sei o que é que aquilo significa? Eu não presto atenção, né? Eu ignoro. Tem que saber o que é. Então, a escola tem que investir também, tá? Também na capacitação dos professores. Porque o professor é a pessoa que mais está em contato com o aluno, certo? Às vezes, o professor está em mais contato com o aluno do que com o próprio pai, né? Porque o aluno está em casa e o pai está trabalhando. Aí o aluno está na escola, o aluno chega em casa, depois o pai chegou do trabalho, né? O pai e a mãe, que eu estou falando. Aí depois eles têm aquele convívio ali, né? Rotineiro, mas o professor que tem aquela relação direta, né? De horas e horas e horas ali por dia com o aluno, né? Às vezes o professor tem mais contato com o aluno do que o próprio pai. Então a gente tem que estar atento, né? Ao momento. Então, nós, professores, temos, sim, de estar atentos a essas mudanças de comportamento. E como é que eu vou prestar atenção nesse comportamento se eu não sei do que é que está falando, né? Se eu não sei o que é que aquilo significa? Então, a escola necessita de investir, né? Isso estou falando de todas as escolas. Segundo o texto, claro. Aqui não é a opinião do Carlos, é a opinião do texto. Segundo o texto, a escola precisa investir em capacitação dos professores, principalmente nas séries iniciais, né, que é onde isso é mais recorrente. Nas séries mais avançadas, não tem mais tanto dessa coisa, né? As pessoas já têm uma maturidade maior, principalmente as públicas. Próxima questão. Claro, resposta pessoal, essa daqui eu vou até dispensar para a gente dar prosseguimento à nossa aula. Em sua opinião, como devemos combater o bullying? Claro que aqui
é um resumo de tudo isso que a gente falou, né, analisando esse texto, né, esse artigo de opinião. Notem, quando vocês forem escrever o artigo de opinião que eu vou passar para vocês, certo? Quando vocês forem escrever, prestem atenção no seguinte: esse gênero textual, ele permite que você dê sua opinião. Claro, o nome é artigo de opinião. Então, quando você for escrever, certo? Você pode dar a sua opinião. Mas note o seguinte: você tem que dar a sua opinião embasada, certo? Com base em argumentos, tá bom? Sua opinião não pode sair do nada. Eu acho que é isso, desse jeito, tá bom? Também você não pode dar um resumo limpo e seco de determinado assunto. Você vai escrever, certo? Sobre o tema que eu vou passar, vai estar no Classroom, e você tem que trazer argumentos. Puxa vida, professor, como é que eu vou trazer argumentos? Dados, estatísticas, números, você tem que pesquisar para fazer aquilo que eu sempre falo, aumentar o seu repertório cultural, né? E também o seu repertório vocabular, né? Ali aquela escolha de palavras. Lembrando também que a escolha vocabular não é escolher palavras muito rebuscadas, que quase ninguém usa mais, né? Você vai usar uma linguagem formal que todo mundo compreenda, certo? Dentro da delimitação do nosso gênero textual aqui, certo? A linguagem informal também é uma linguagem popular, né? E eu sempre gosto de falar isso. Embora seja uma linguagem informal, ela não se baseia em usar gírias, usar diminutivos, né? Usar uma linguagem muito baixa, né? Isso não é linguagem informal, né? Isso já é linguagem regional, certo? Ou de alguma determinada tribo de pessoas, né? Eu não estou falando de índio, estou falando de tribo de pessoas, por exemplo, dos músicos, né? Os músicos usam uma linguagem mais informal, mais instrumental deles. Entenderam, pessoal? E também as orientações da estrutura do nosso artigo, né, do nosso artigo de opinião, vai estar lá no Classroom, assim como todas as outras, né? Vai ter estrutura e vai ter as instruções. Agora a gente vai passar para a nossa próxima análise de artigo de opinião, certo? Essa daqui vai servir de base, principalmente, para que você escreva o seu artigo de opinião, certo? Que a gente vai estudar na nossa próxima aula de produção textual da próxima quinta, já que a nossa próxima aula é exatamente amanhã, né? Vai ter um certo pouco tempo para que você pesquise bastante. Eu acredito que a maioria de vocês ainda não fez um artigo de opinião, né? Infelizmente. Mas, felizmente, vão fazer o primeiro e quem vai avaliar é o tio Carlos. Importância da leitura. A melhor forma de obter conhecimento é cercar-se de bons livros. Foi o que eu acabei de falar. Você aumenta o seu repertório vocabular lendo bons livros, né? Aliás, lendo, né? O que é bom, o que é ruim, quem é que vai dizer o que é bom e o que é ruim, né? As tecnologias do mundo moderno fizeram com que as pessoas deixassem a leitura de livros de lado, o que resultou em jovens cada vez mais desinteressados pelos livros, possuindo vocabulários cada vez mais pobres. A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro. No entanto, isso acontece por falta de hábito, pois se a leitura fosse um hábito, as pessoas saberiam apreciar uma obra literária, por exemplo. Muitas coisas que aprendemos na escola são esquecidas com o tempo, pois não praticamos, né, não as praticamos. Através da leitura rotineira, tais conhecimentos se fixariam de forma a não serem esquecidos posteriormente, né? A não serem esquecidos tão facilmente, né? Dúvidas que temos ao escrever poderiam ser sanadas pelo hábito de ler, e talvez nem as tivéssemos, pois a leitura torna nosso conhecimento mais amplo e diversificado. Um exemplo disso, eu vou usar o professor Carlos Alberto, quando está dando aula de história, né? O professor Carlos Alberto, aquele cara legal que vocês estão lembrando, ele traz muito conhecimento que não está no livro, faz muita coisa contextualizando, né?
com história, matemática, política, geografia, português, com astronomia, com astrofísica, com astrologia, com um monte de coisa, é porque o professor lê bastante. Às vezes porque realmente gosta, poucas vezes por necessidade, mas realmente eu gosto de ler, certo? Isso é só um exemplo. Aí você tem, ó, muita bagagem de conhecimento para fazer uma boa redação. Você pode puxar argumentos, dados, números, fatos, estatísticas. Isso é importante para vocês, certo? Continuando, durante a leitura, descobrimos um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas. O hábito de ler deve ser estimulado na infância para que o indivíduo aprenda desde pequeno, para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso. Assim, ele será um adulto dinâmico e perspicaz. Saber ler e compreender o que os outros dizem nos difere dos animais irracionais, pois comer, beber e dormir, até eles sabem. É a leitura, no entanto, que proporciona a capacidade de interpretação. E aqui é importante também, eu vou contextualizar de novo com história, que a gente chama de pré-história, tudo aquilo da humanidade, né? Tudo aquilo que era antes da escrita, né? Quando a gente começou a escrever, quando teve a língua, aí sim tem história, né? A pré-história vem antes disso aqui, olha, da linguagem escrita. Vocês vejam como é importante para a humanidade. Toda escola, particular ou pública, deve fornecer uma educação de qualidade, incentivando a leitura, pois, dessa forma, a população se torna mais informada e crítica. Puramente produtores de texto. Vamos analisar aqui um pouquinho as questões, para que nós possamos... Olha só como a aula foi rápida hoje, sobrou muito tempo. Segundo texto, o que falta de leitura, o que a falta de leitura pode acarretar nos jovens. Né? Essa aqui é basicamente recortes, né, que eu sempre gosto de falar, recortes do texto. Você vai dizer lá o que é que vai ocasionar num jovem a falta de leitura, o que é que vai acontecer com ele. Ele vai ser um bom aluno, se ele ler pouco? Ele vai ter uma linguagem boa? Talvez não, né? Você vai me dizer isso. É na 67 mesmo, tá certo? A leitura, conforme o texto, é algo tão natural quanto a aquisição da linguagem. Né? A gente adquire a linguagem praticamente... deixa eu tirar o fone, que eu acho que está chiando. A gente adquire a linguagem basicamente por osmose, né? A gente vai ouvindo e aprendendo. E a leitura é do mesmo jeito? A literatura? Depende, você tem que ir lá para aprender, né? Você tem que buscar o conhecimento nos livros. Podemos dizer, de acordo com a autora, que a linguagem escrita é uma forma de tecnologia? Olha, essa daqui está bem... Como é que eu posso dizer? Está bem pontual essa questão. A importância da leitura restringe a aquisição de conhecimento formal? Olha, a importância da leitura restringe-se à aquisição de conhecimento formal? Como assim, professor? Você vai me falar se, de acordo com o texto, a partir da leitura, a gente consegue adquirir não apenas vocabulário, mas como a gente pode dinamizar a interpretação e outras coisas, certo? Aí você vai me dizer se a gente tem um conhecimento formal a partir da leitura ou não. Segundo o texto lido, o que você, né? Desculpem, me enganchei aqui. Segundo o texto lido, o que fazer para que o adulto sinta o prazer de ler, né? Isso aqui é básico também. E eu poderia até contextualizar, deixa eu ler o chat aqui. É alguma coisa que... Ah, sim, faltar aula se você quiser, né? Não, peraí, Rian, faça isso não. Você vai faltar por quê? Segundo o texto lido, o que fazer para que um adulto sinta o prazer de ler? Não, toma um cafezinho aí. Eu tenho até aqui, por sinal. A gente tem prazer de ouvir uma certa música, porque a gente escuta ela há um certo tempo, né? A gente pode ter prazer de ler se isso for trabalhado desde a infância, né?
E uma coisa histórica também aqui para vocês, o seguinte, culturalmente, as bibliotecas, né, tem o livro, aliás, o livro em si, é um pouco mal visto pela sociedade em geral, é porque, se eu falar para vocês, vai ficar para casa, a... Aqui? É só por causa de alguns simples vai colocar. A A biblioteca era o castigo para os alunos mal comportados. Como assim, professor? Se o aluno estava mal na sala, isso eu estou falando de um Brasil bem antigo, né? Ali, 1800 alguma coisa. O aluno está mal comportado na sala, olha só como a construção cultural remonta o tempo. O aluno está mal na sala, está bagunçando, então manda ele para a biblioteca. O aluno não fez atividade, vai para a biblioteca. O aluno deu um ai na sala, sendo que era para fazer silêncio, vai para a biblioteca. Então, foi se construindo essa imagem, né? Essa imagem terrível da biblioteca, né? Os livros passaram a ter um certo desgosto da população, porque eu tinha esses pequenos aqui, né? Essas crianças e adolescentes que eram castigados indo para a biblioteca. Então, o sentimento que eu ia nutrir a eles em relação aos livros era um sentimento de repulsa. Não, não gosto disso, não. Passei tanto tempo lá no castigo, não quero ler, não. Por isso que o brasileiro, né, culturalmente, não tem hábito de ler. A gente lê, em média, né, 4 livros por ano. É pouquíssimo, pouquíssimo demais. Isso quem lê, né? Vamos sair do chat, pessoal, prestar atenção no professor aqui. Então, a construção, né, o nosso desgosto pela leitura vem de uma construção realmente histórica, certo? A gente não gosta de ler por construções históricas, motivos bem antigos, tá bom? Segundo o texto, aliás, para você, qual a importância da leitura? Claro, que a resposta é bem pessoal, certo? Agora a gente vai ver aqui o que é que a gente vai fazer sobre a nossa produção, né? Sobre o nosso artigo de opinião, que eu queria aproveitar que esse tema está bem fresco aqui na nossa cabeça. Deixa eu só... Aqui, página 68. Lembrando que essa atividade fica para casa, tá? Página 68. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom aí, né? Ai, ai, Maria. Ai, ai. Ai, eu tô Quem com aula agora? preguiça de ter... Ai, vai demorar tanto pro dia 7 do próximo mês. Né? Pessoal, não sei o que aconteceu não, mas meu Classroom, olha, meu coisa que saiu. Bom, acho que eu apertei sem querer, já que É, professor, isso também tá acontecendo comigo. A desde do nada sai. É? Bom, antes da gente começar a escrever, né? Geralmente publicados em jornais, revistas e na internet, os artigos de opinião são muito úteis, pois para se discutirem problemas que afligem as pessoas, em geral, né? Mas não basta detectarmos esses problemas sem discuti-los de forma adequada. Assim, produzir um texto em que temos que defender um determinado ponto de vista exige de nós o domínio sobre o processo argumentativo, que não só ajudará a solidificar as ideias, né, como também permitirá aos leitores que avaliem melhor a sociedade onde vivem, que é aquilo que eu falei. O artigo de opinião vai sim poder trazer as suas ideias, certo? Mas você não pode jogar as suas ideias no texto do nada, de maneira nenhuma você vai poder fazer isso. Você tem que ler, tem que pesquisar para que as suas ideias fiquem mais sólidas, certo? Suas ideias têm que ser robustas. Você não pode pôr o seu texto lá, suas opiniões, ao léu, certo? Tem que ser opiniões embasadas. Para melhor compreendê-la, aliás, é necessário recolhermos informações relevantes sobre o tema a ser discutido, né? A gente vai ver aqui uma proposta aqui, certo?
Analise as imagens abaixo, a fim de você escolher o seu tema do artigo de opinião. Cada imagem desperta inúmeras possibilidades de abordagem temática, né? O lixo aqui, no que se parece ser uma praia, é uma mata desmatada, né? São os troncos de árvores, as favelas, né? E eu acredito que seja bem interessante, né? A pobreza, esse amontoado de casas aqui, e o lixão, né? Não apenas o lixo lá numa praia, e sim o lixão agora. E também causa um problema ambiental. Dá para a gente fazer um monte de discussões daqui. Para produzir um bom artigo, né? Essas orientações aqui eu vou colocar numa linguagem mais nossa, né? Mais da gente lá no Classroom, tá certo? Para produzir um bom artigo, planeje sua produção. Assim que compreender bem os temas, escolha qual mais lhe interessa. Faça uma boa pesquisa sobre o tema selecionado, recolha informações, aqui é o mais importante que eu venho falando sempre. Recolher informações. Elas são muito úteis para dar mais força aos seus argumentos. Desenvolva suas ideias, identificando causas e consequências. Por exemplo, a não educação, né, nas escolas sobre o descarte consciente do lixo causa isso aqui que a gente vê no livro, né? Utilize uma linguagem adequada para o seu público leitor. A gente pode usar uma linguagem formal, desde que não seja uma linguagem muito baixa, né? E quando eu digo baixa, eu não falo de palavrão, eu falo baixa de fora de contexto mesmo. Tem que ser uma linguagem popular, apenas isso, que todo mundo entenda, certo? Procure elevar a linguagem. Aliás, exponha suas ideias de maneira clara, que é o mais óbvio, né? Porque, por exemplo, a pessoa pode talvez não ter os estudos que você tenha sobre lixo, sobre esses temas, e ela querer ler o seu texto. Então, expõe as ideias de maneira clara e direta. Elevar a linguagem é justamente isso que eu falei sobre a linguagem informal, né? Você vai usar a linguagem formal, mas dentro dos limites do nosso tema, né? No caso, o tema que você vai escolher. E não se posicione de forma radical, né? Não seja muito duro com a sua opinião, né? Seja brando, né? De modo que você dê o seu ponto de vista, seja positivo, seja negativo, mas não use muito radicalismo, não seja muito absoluto, certo? E, obviamente, crie um título para o seu artigo, né? Um bom título chama muita atenção. Deixa eu ver aqui o chat. Alguma dúvida, meus queridos, sobre o que fazer aqui, sobre a atividade, sobre a produção textual? Dúvidas? Não? Certeza? Vou esperar mais um pouquinho que pode ter alguma dúvida. Guilherme, não. Yasmin, nenhuma dúvida? Então, eu vou poder dar nossa aula por encerrado aqui. Certo? Faltando um minutinho. A gente fica aqui mesmo, tá bom? E a gente volta amanhã para tratar de alguns assuntos desse tema, caso apareça alguma dúvida, tá bom? Então é isso, pessoal. Até amanhã, certo? Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau. Até, meu querido.